Ó, eu pedi para o chat me informar as revistas com os maiores índices JCR na área da infocomunicação. Agora eu vou dar Enter. Pronto, a seguir estão algumas das revistas com os maiores índices na área temática da infocomunicação. Então ele apresenta aqui não só a revista, como também o fator de impacto JCR. Podemos perguntar, por exemplo, os quartis, podemos perguntar inúmeras outras coisas relacionadas a isso. Agora eu vou pedir para o chat me informar as revistas com os maiores quales, né? Com relação agora às revistas no Brasil. Vamos dar Enter. Tá pensando? Pronto. Explica aqui o que é o qualis. E aqui são as revistas com os maiores quales. Engraçado que não me parece que esteja correto. Entretanto, eu vou checar aqui e já informo. Então, praticamente ele repetiu as revistas com índices JCR, mas agora eu pedi diferente. Eu pedi as revistas no idioma português. Vamos lá, dar Enter. Agora sim, ok. Aparece aqui as revistas e na frente os quales dela. E vendo que também tendo em atenção que é tudo até 31 de dezembro de 2020. Mas também acho que depois disso não teve, né? Não teve quales, não sei. Agora eu perguntei para ele quais são as revistas na área da infocomunicação que possuem uma maior aceitação de artigos na língua inglesa. Imagina que eu quero publicar alguma coisa bem rápido, né? Vamos ver o que ele me fornece aqui. Fala que a maioria das revistas aceita artigos na língua inglesa, ok. Mas, entretanto, praticamente repetiu aquelas revistas que ele havia fornecido anteriormente. Agora eu fiz uma brincadeira, né? Perguntei pronto, na língua portuguesa agora, e dizendo que eu quero saber as revistas que aceitam artigos de autores novatos na área da infocomunicação. Vamos ver o que ele me dá. Pensando. Existem várias revistas que aceitam artigos em português e podem ser uma boa opção para autores novatos na área da infocomunicação. Aqui estão algumas revistas que aceitam artigos em português e são conhecidas por serem acessíveis a autores iniciantes. Ok, aqui ele já está me dando aqui uma outra listagem de revistas. Acho que sim, deixa eu verificar aqui em cima as em português. Tá. Dando aqui uma outra lista. É importante lembrar que o processo de submissão e avaliação de artigos pode variar de acordo com a revista. Tá, e depois aqui uma explicação breve sobre. Imagino que agora eu quero começar a escrever, né, o paper, e perguntei quais são os maiores expoentes acadêmicos em língua portuguesa na área da infocomunicação, para saber, por exemplo, por onde eu devo começar, né? Vamos ver se ele me diz alguma coisa aqui. Então diz que tem muitos acadêmicos renomados na área, e aqui dá alguns nomes: Moni Sodré, Lúcia Santella, Eugênio Trivinho, José Luiz Braga, Cecília Peruso, Ismar de Oliveira Soares, Manuel Pinto, Manuel Castells, José Manuel Paquete de Oliveira, Luiz Antônio Santos. Faltou aqui a doutora Jussara Borges, né? Se calhar ela deve ser posterior à base de dados aqui do chat. Aí depois eu fiz a mesma pergunta na língua inglesa, só que ele demorou imenso tempo para produzir a resposta, e eu acho que a memória dele está baixa agora, e aí eu estou gravando depois as respostas. Ele dá aqui o nome de 10 autores, e como em português, qual que é a área deles de formação e de trabalho também. Pronto. Vou fazer uma outra pergunta aqui agora. Para terminar, eu pedi para ele me fornecer literatura em língua portuguesa e inglesa de artigos onde eu possa iniciar as minhas investigações na área da infocomunicação. E pedi para ele me informar também os links de acesso destes artigos. Vamos ver se ele consegue aqui. Então, claro, aqui estão algumas sugestões. Língua portuguesa. Aí ele me dá aqui o título, me dá o link
o autor também, né? O título, autor e link. Isso aqui ele tá me dando mais coletânea, né? Eu pedi artigos, mas pronto. Ele tá me dando coletâneas de artigos, sim. Eu vou pedir para ele me dar agora artigos, títulos de artigo na língua portuguesa e inglesa e o link, mas de acordo com a APA. Eu fiz um filtro aqui, né? Falei com ele que, em vez de me fornecer coletâneas, que ele me fornecesse artigos, os principais artigos em ambos os idiomas e também os seus links de acesso. Vamos ver se agora ele melhora a resposta. Com certeza aqui estão alguns artigos. Eu esqueci de pedir APA. Mas ok, eu vou gravar um outro agora pedindo para ele colocar isso em formato APA, ver se ele consegue. Eu agradeci, né, porque de vez em quando eu sou uma pessoa educada, e pedi para ele me fornecer a referenciação APA na última versão que ele dispõe, né, destes artigos. Vamos ver se ele vai me fornecer aqui a APA. Perfeito, 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 perfeito. Tá aqui a APA, tá aqui o link, né? Entretanto, eu não gosto de colocar o link nas referências bibliográficas. Agora eu exagerei um pouquinho, né? Eu falei que estava sem ideias para minha tese de doutoramento e quero investigar como a gestão do conhecimento pessoal pode ser otimizada utilizando a infocomunicação através da apropriação de dispositivos móveis, e pedi para ele me fornecer um índice, né? E ele aqui realmente me forneceu um índice, apesar de bem genérico, né? Para quem não tem ideia nenhuma, isso aqui pode servir para começar um trabalho acadêmico, ok? Vamos perguntar agora se ele consegue me fornecer um índice de um livro e não de uma tese de doutoramento. Agora eu pedi se fosse um livro, né, e não uma tese, para ver se ele me dá alguma coisa mais bonitinha. Vamos ver, então já começou a gerar aqui, com certeza aqui está uma sugestão. É ligeiramente diferente o que ele está me fornecendo agora para o índice com relação à tese, apesar da estrutura ser bem parecida. Ele traz aqui outras temáticas aqui. Interessante. Vamos bagunçar mais um pouquinho. Eu pedi para ele me escrever a introdução da tese de doutoramento sobre esse tema, só que eu pedi para ele escrever em inglês. Vamos ver o que ele me fornece. Tá pensando. Continua pensando. Acho que eu vou ter que gravar um outro story. Já começou em inglês. Read a possible introduction for your doctoral thesis on the topic of personal knowledge management and communication through the appropriation of mobile devices. Ok. E pedi para ele escrever a introdução, né? Ele está escrevendo aqui um pouquinho devagar, porque a minha memória deve estar fraca. Vou gravar outro story. Bom, ele escreveu aqui uma introdução bem interessante, né? E ele continua ainda aqui gerando. Mas com isso já dá para ter uma ideia de como começar, por exemplo, uma investigação, né, nessa área ou em outras áreas qualquer que você esteja interessado, tanto a nível de licenciatura, mestrado, doutoramento ou qualquer outro tipo de ciclo de estudo. E será que ele consegue me fornecer referências para fundamentar esse texto? Vamos pedir? Bom, ele continua gerando, mas eu fiz outra pergunta aqui. Deixa eu ver se ele... Não, ele não deixa eu ainda fazer a pergunta, mas eu vou parar essa geração superior. Vou aqui então dar Enter e vamos ver se ele consegue me fornecer referências ou citações para o texto que ele escreveu. A memória está baixa e deu erro. Deu erro, eu vou ter que atualizar aqui. Atualizei. E tem muita gente utilizando ao mesmo tempo. Mas vamos abrir novamente aqui o chat. E ele ainda estava gerando essa parte aqui. Vou gravar outra história para tentar corrigir esse problema.
Bom, ele conseguiu gerar tudo, eu acho que inclusive gerou um outro texto, porque eu tive que reformular a questão anterior, mas agora eu pedi para ele me fornecer referências ou citações que fundamentem o texto que ele escreveu. Será que ele é capaz de fazer isso? Vamos ver. Ok, ali tem algumas possíveis referências. Pronto, também passando algumas referências APA, do que fundamentam o texto que ele escreveu, né? Mas aí vai partir agora do investigador, né? Ler esses papers na diagonal e verificar se realmente se enquadra naquilo que foi referenciado ali em cima. Para quem está assim com pouca, como é que falar, criatividade, pode ser uma coisa interessante. Agora é o absurdo dos absurdos, né? Eu pedi para ele distribuir essas referências pelas partes do texto que ele escreveu. Será que ele vai fazer isso, gente? Aí é bem demais, né? Claro. Ah, não, olha, ele separou as referências pelo índice. Então aqui, em alguma parte do índice, ele colocou aqui algum pouco. Eu transmiti para ele que eu me expressei mal, mas que eu gostaria que ele distribuísse as referências pela introdução que ele escreveu. Ele pediu desculpa, né? E ele então me forneceu aqui de uma forma bem completa o que cada autor fala de acordo com aquilo que ele escreveu na introdução. Ou seja, ele fundamentou aquilo que ele escreveu anteriormente. Tem aqui citações, inclusive citações no final de cada linha. Isso vai dar muito trabalho para os softwares de verificação de plágio, apesar de que a própria OpenAI já forneceu ferramentas para verificar esse plágio, mas eu não acredito que ele seja eficiente, principalmente com traduções. Então é isso, né? Conseguimos ver que o ChatGPT ele consegue fundamentar o texto que ele escreve, o texto original, sobre um assunto acadêmico, um assunto qualquer. Ele consegue fornecer referência bibliográfica, ele consegue estruturar citações ao longo do texto que ele escreve, e vai ser uma dor de cabeça muito grande para quem tiver que verificar plágio de texto, principalmente plágio de textos traduzidos. É claro que a ferramenta OpenAI ela já tem ferramentas, a plataforma já tem ferramentas para verificação de plágio, mas não me parece que seja tão fácil assim não, né? Na verdade, ferramenta para verificar se aquele texto foi ou não escrito pela IA, né? Talvez pela sintaxe ali e coisas do tipo, mas acho que vai dar muita dor de cabeça essa ferramenta. Mas também favorece a criatividade, né?